Olá, eu sou o Nuno Viegas, do Fumaça. Desde 2017, a nossa redação está comprometida a investigar a ocupação colonial da Palestina, em Portugal e no terreno. O teu apoio garante que podemos fazer mais. Hoje iniciamos uma campanha com um objetivo claro. Queremos ter mais 350 pessoas na comunidade Fumaça nas próximas 6 semanas, até acabarmos de lançar a série que estás a começar a ouvir aqui, Indústria da Ajuda na Palestina. Vai a fumaca.pt/contribuir, faz uma contribuição recorrente agora, ajuda-nos a continuar a investigar sobre a ocupação da Palestina. De caminho, recebes já, hoje, todos os episódios da série. Até já. Olá, os rápidos avisos do costume. Grande parte desta série é em inglês, porque quase todas as entrevistas são em inglês, e como ouvir tudo isto dobrado em português seria uma experiência verdadeiramente estranha e incomodativa, achamos melhor disponibilizar-te a tradução completa em fumaca.pt. De resto, tens uma melhor experiência se ouvires este episódio com auriculares ou auscultadores. Para maior contexto histórico sobre a Palestina, dá jeito que tenhas ouvido a série Palestina, Histórias de um País Ocupado. Há muita coisa que lá explicamos de forma mais aprofundada que aqui saltamos à frente. Agora sim, fica com a Rafaela Cortês que te vai guiar por esta história. Não há como não reconhecer a entrada do campo de refugiados de Aida, em Belém, na Cisjordânia. Uma chave gigante, esculpida a ferro, com cerca de 9 metros, descansa em cima de um arco em forma de fechadura. Foi construída em 2008 pelos moradores do campo. Um símbolo para as pessoas palestinianas que foram expulsas das suas casas em 1948, que guardam a chave, metafórica literalmente, até ao regresso. Um símbolo do que perderam e daquilo por que estão a lutar. É aí que nos recebe Monda Amira, 51 anos, palestiniano, assistente social e ativista da resistência popular que toda a vida viveu no campo. A mim, Rafaela Cortês, é o meu camarada de reportagem, Ricardo Esteves Ribeiro. Estamos na primavera de 2022. À medida que nos aproximamos da chave, ouvimos apenas alguns pássaros e uma outra criança a rir-se, divertida com a nossa presença. Good. O campo de Aida está mesmo ao lado do muro de separação, ou muro do apartheid. Uma barreira massiva de betão com cerca de 8 metros de altura, que começou a ser construída em 2002 pelo Estado de Israel. Ao longo do muro, torres de vigilância e a sensação constante de que se está a ser observado. Sabah al-khair. How are you doing? Good. Ricardo, nice meeting you. And Rafaela. Marhaba, good morning, how are you? Good morning, good, how are you? I'm fine. Munder não parece assim tão bem. Parece cansado. E está, na verdade. And yesterday it was like a night raid here. They arrested our neighbor, so we did not sleep. Because of that, I send you a message very late, so as to tell you I want to sleep 1 hour more. Rusgas noturnas não são novidade para quem vive no campo. São tática comum um pouco por toda a Cisjordânia. Segundo dados das Nações Unidas, entre 2017 e 2023, as tropas israelitas fizeram em média 10 por dia. Geralmente acontecem de madrugada. Entra um grupo de soldados por casa adentro, muitas vezes partem a porta, acordando quem dorme de sobressalto, e lá ficam a vasculhar. Podem ser 15 minutos, podem ser 4 horas. Interrogam as famílias, muitas vezes com armas apontadas, não precisam de mandato. As rusgas fazem-se por questões de segurança, diz o aparelho militar sionista. Mas pessoas palestinianas defendem que se fazem mesmo quando não há suspeitas concretas. Nas rusgas, às vezes, há detenções, ou raptos, como dizem vários ativistas. As pessoas são postas em detenção administrativa, um processo militar que permite deter qualquer pessoa sobre a qual existam, e cito, fundadas suspeitas de que é um risco para a segurança da área ou a segurança pública. Pode ser detida até 6 meses, renovável indefinidamente, sem acusação, julgamento ou condenação. Em agosto de 2025, segundo dados da Adamir, uma organização de apoio a prisioneiros palestinianos, havia 3.613 pessoas presas administrativamente em prisões militares israelitas, dentro e fora da Cisjordânia. You were talking about the raid last night. Is that a thing that happens very often? Yes. At least every month
twice a month, sometimes according to the situation. Like yesterday, they started at 1 o'clock in the morning and they ended like at 4. So this is the occupation. I mean, they are just here, right? Yes. Before 2 days, they arrested 2 children from the street. 2 children? Yes. Why? Claiming that they are throwing stones. Enquanto escrevia este episódio, Mondaramira estava em detenção administrativa. Em dezembro de 2023, invadiram-lhe a casa por volta das 3 da manhã. Partiram a porta da entrada, espancaram-no, prenderam a mulher e os filhos no quarto e cortaram a t-shirt do filho com uma faca porque tinha um mapa da Palestina, explica a irmã que viu. O irmão, também espancado, foi para o hospital. Mundar não é estranho das prisões israelitas. Da última vez que foi levado, em 2017, esteve 6 meses preso por participar em manifestações, entre aspas, não autorizadas, e perturbar a ordem pública. Desta vez, foi libertado ao fim de mais de 2 meses, no final de fevereiro de 2024, com menos de 33 quilos e a precisar de cuidados médicos que lhe foram em grande parte negados durante o cativeiro na prisão israelita. Antes, naquele dia de primavera, em 2022, fez-nos uma visita guiada ao campo de Aida. Queríamos falar sobre a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, ou UNRWA, a agência da Organização das Nações Unidas criada para dar resposta ao problema dos refugiados da Palestina. A definição operacional, como a UNRWA lhe chama, é um pouco mais precisa. Pessoas cuja residência habitual era a Palestina durante o período de 1 de junho de 1946 a 15 de maio de 1948 e que perderam tanto a casa como os meios de subsistência. Começou a prestar serviços em 1950, 2 anos depois do culminar de um processo no qual milícias sionistas expulsaram cerca de 800 mil pessoas palestinianas e destruíram mais de 500 aldeias e vilas, incluindo Deir Aban, onde vivia a família de Mondaramira. A independência do Estado de Israel, ou, para pessoas palestinianas, Al-Nakba, catástrofe em português. Mundar mostra-nos a escola para rapazes e a clínica da UNRWA. From one side, they decrease the services that they are giving to the refugees. And on the other side, they build very fancy school and very fancy clinic that even inside Palestinian cities or even in some European countries, you will not find like this. Is this the Yes, this is the health center and Oh, wow. the school. O edifício é enorme. Pedra bege, muito clara, com portões e janelas de um azul forte. Foi inaugurado em 2021 com financiamento de 3,5 milhões de euros do governo da Arábia Saudita. Tem 18 salas de aula, uma sala multiusos, uma biblioteca, salas de computadores e laboratórios, cozinha e cantina. Inclui ainda um centro de saúde totalmente equipado e mobilado. Parece moderno, espaçoso, com boas condições, um contraste com os edifícios que o rodeiam. Parece ótimo, na verdade, mas Mundar não vê as coisas com os mesmos olhos. The first fault that we did as Palestinians, that we accept to convert from living in tents to live in concrete houses. This is the idea. So living in a concrete houses means that you will be here more time. And it was through the UNRWA. We thought the UNRWA wants to improve our way of life. And imagine that the fund was, at that period, it was like in 1953, 57, that they came and they start building units, concrete units. A maioria dos campos de refugiados geridos pela UNRWA, são 58 dentro e fora da Palestina, parecem quarteirões precários de uma grande cidade. Não têm tendas improvisadas. Entre Gaza, Cisjordânia, Jordânia, Líbano e Síria, a agência emprega cerca de 28 mil pessoas. É responsável por mais de 700 escolas, onde estudam mais de 500 mil de alunos. Tem 140 centros de saúde primários que recebem, todos os anos, mais de 7 milhões de visitas. Mais de 750 funcionários oferecem serviços sociais. Tem também um programa de assistência que garante alguns bens alimentares básicos e assistência monetária a mais de 300 mil refugiados. Já para não falar dos serviços de proteção de crianças, de cuidado de infraestruturas e serviços financeiros que oferecem empréstimos a quem precisa de ajuda para começar ou manter um pequeno negócio.
Quando começou, em 1950, os seus serviços destinavam-se a cerca de 750 mil palestinianos. Hoje, graças a uma política que inclui descendentes, são elegíveis 5,9 milhões. We are here waiting for our return to our homeland. We don't need such facilities. We used to have a good school. Now, you can see it. It's a school in a camp. But why do you say that you don't need all of this? Because we need services more than such facilities. We used to have a school. Services till we return back. Building such a school means that we will stay here another 100 years. And we don't want to stay here another 100 years. Foi precisamente a UNRWA que nos levou aos campos de refugiados palestinianos, não só na Cisjordânia, mas também no Líbano, onde se encontram a maioria dos campos fora da Palestina. Queríamos saber mais sobre o papel de uma das maiores organizações da ONU, a agência criada especificamente para os refugiados da Palestina, na luta pela sua autodeterminação. Será que, como dizia Munder, a UNRWA estava apenas a garantir a permanência no exílio? Será que estava, mais do que a não desafiar o status quo, a reforçá-lo com fundações de betão, a acrescentar-lhe salas multiusos, computadores e laboratórios? Inicialmente achamos que era coisa curta, uma pequena reportagem. Mas à medida que fomos falando com mais pessoas, foi-se revelando um emaranhado de interesses, investimentos e jogos políticos. Crises de financiamento, discriminação entre funcionários locais e internacionais, pretensões de neutralidade. Problemas que, aliás, são muito maiores do que a UNRWA e a ONU, que se repetem em inúmeras organizações não governamentais de ajuda internacional. Mas uma coisa de cada vez. Esta pequena reportagem virou, 3 anos depois, numa série de 4 episódios. Uma história sobre a ajuda internacional à Palestina, sobre a relação entre a comunidade de doadores internacional e o povo palestiniano e sobre o impacto dos interesses do Ocidente na sua luta pela autodeterminação. Começamos aqui, na Agência das Nações Unidas, criada há mais de 70 anos para prestar assistência aos refugiados palestinianos. Estás a ouvir o primeiro episódio da série Indústria da Ajuda na Palestina, Estado de Sombra. O meu nome é Rafaela Cortês, seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Numa das obras produzidas pelo Departamento de Filmes da UNRWA em 1955, chamado 3 R's in the Sand, 3 R's na areia em português, a agência documenta o início da construção dos campos de refugiados. In 1948, the Middle East was the scene of yet another great upheaval. Hundreds of thousands of Palestinian Arabs became refugees and were scattered across many countries: Gaza, Jordan, Lebanon and Syria. With help from their hosts and from voluntary organizations, they sheltered in camps that were scattered across 4 countries, and which, with a few exceptions, were near and yet so far from their own homes. Situemo-nos no tempo. Em 1922, a Liga das Nações deu luz verde ao mandato britânico sobre a Palestina. Em 1946, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, a ONU veio a substituir a Liga das Nações. To call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations. E no ano seguinte, o Reino Unido anunciou que lhe entregava, à ONU, o mandato sobre a Palestina. E em novembro do mesmo ano, 1947, as Nações Unidas adotaram a Resolução da Partição, que sugeria que se criassem 2 Estados independentes. Oferecia ao projeto sionista 56% da Palestina histórica, numa altura em que a população judaica tinha menos de 7% das terras e constituía cerca de 1/3 dos habitantes do território. The United Nations Special Committee had advocated separate Jewish and Arab states as the uneasy compromise. The plan was accepted by 33 votes to 13. Poucos dias depois da adoção desta resolução, em 1947, intensificou-se a campanha de limpeza étnica por milícias sionistas com a conivência da administração britânica. A expulsão de pessoas palestinianas, a destruição das primeiras aldeias,
os massacres. No ano seguinte, em 48, a 14 de maio, umas horas antes do fim anunciado do mandato britânico, é declarada a independência do Estado de Israel. A responsabilidade das Nações Unidas sobre a Palestina foi mudando de forma nos meses e anos seguintes. Logo em 1948, foi criado um projeto temporário de alívio e assistência, substituído no mesmo ano pela ajuda da ONU para os refugiados da Palestina, uma agência que coordenava os esforços de ajuda e recrutava outras organizações para distribuir comida, roupa, mantas, tendas. There were too many refugees, and yet these homeless people have not been abandoned. Criaram-se vários campos de refugiados e, em 1949... Many nations have joined hands to help in UNRWA, the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees. Estabeleceu-se a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, ou UNRWA. Começou operações no 1º de maio de 1950 nos territórios ocupados 2 anos antes, em Gaza, no que chamamos a Cisjordânia, que era então controlada pela Jordânia, na Jordânia, na Síria e no Líbano. As long as there are Palestinian refugees, this problem will remain, and they will be dependent on the goodwill of people all over the world. A UNRWA tornou-se rapidamente a maior organização a prestar serviços nos campos de refugiados palestinianos, ao ponto de muitos se referirem a este período, do início dos anos 50, como Ayam al-UNRWA, os dias da UNRWA. Ao longo de décadas, foi a UNRWA que garantiu educação, cuidados de saúde e serviços sociais, que assegurou tanto serviços básicos como de emergência, por exemplo, distribuição alimentar. Foi a UNRWA que criou documentos oficiais de identificação para refugiados palestinianos que lhes davam acesso aos serviços e, ao mesmo tempo, constituíam a prova da sua identidade. A UNRWA tornou-se, mais do que só um elemento visível nos campos, uma presença formativa da manutenção da identidade palestiniana no exílio. Mundir Amira, novamente. We have very important discussion that we want the UNRWA not just as a place which give us services. It's a political identity for us. It's the witness. Since 1948, they are here. So, for us, the importance of having the UNRWA here is a political issue. It's not just giving services. And we are fighting to have more services because we want the UNRWA to be here. Anne Irfan, historiadora e professora de estudos interdisciplinares de raça, género e pós-coloniais na University College London, passou anos a investigar a experiência de refugiados palestinianos e a UNRWA. Foi a partir do trabalho dela, que vais ouvir várias vezes ao longo do episódio, que consegui fazer sentido de muitas destas coisas que ouvimos na Palestina e também no Líbano. Segundo ela, para além de oferecer todos estes serviços, a UNRWA agiu várias vezes como a representante diplomática dos refugiados, ao ponto de ser chamada frequentemente de Estado Azul. Azul, como a bandeira e os capacetes da ONU. Ainda assim, não podemos bem chamar a UNRWA um Estado. Primeiro, é uma agência temporária, com um mandato renovável a cada 3 a 5 anos, o que logo à partida traz limitações. Depois, não tem qualquer aparato de segurança ou policiamento, não tem nenhum exército e não tem sequer soberania. Permanece nos países onde há campos de refugiados a convite dos mesmos e está sujeita às limitações de cada um. Ainda assim, disse Salah Salah, importante dirigente político palestiniano a partir destes anos 50, aos judeus deram-lhes Israel e a nós deram-nos a UNRWA. Perante a falta de um Estado que chamassem seu, apesar das suas limitações, a UNRWA acabou por ser vista dessa forma. Para percebermos melhor o que Mundir Amira disse há pouco, sobre não quererem prédios de betão e escolas e clínicas chiques, temos de analisar em mais detalhe a origem da agência. Em português, referimos-nos à UNRWA como Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente. Mas o nome em inglês dá-nos uma pista extra sobre o contexto em que foi criada. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Foquemo-nos nas palavras relief e works. Quando a Assembleia Geral das Nações Unidas passou a Resolução 194, em 1948, estabeleceu o direito de retorno e criou também uma nova agência, a UNCCP, a Comissão das Nações Unidas de Conciliação para a Palestina. Esta era para resolver o problema político na Palestina, mas o recém-criado governo israelita não tinha intenção de implementar qualquer programa de retorno de refugiados. Já meses antes, havia rejeitado as propostas do mediador da ONU, Volker Bernadotte, mais tarde assassinado por sionistas extremistas, para alterar o plano da partição de forma a criar territórios mais contíguos e para que pessoas palestinianas pudessem regressar a casa.
A intransigência israelita, como lhe chama o historiador israelita Ilan Pappé, tornar-se-ia padrão nos anos seguintes. E, de facto, a ONCCP, a única comissão criada para resolver a questão política da Palestina, acabou por se tornar uma agência fantasma dentro da ONU. Então, com a ideia de retorno dos refugiados fora da mesa, criou-se um projeto para estudar a situação económica dos países afetados. Aqui, um representante da UNRWA falava desse desafio à época. No, I don't think the governments are purposely trying to keep the refugees poor. The countries themselves are poor, and the countries are hoping that someday the refugees will go home. Deste projeto, sairiam recomendações aos países vizinhos da Palestina de programas e medidas para, e cito, superar as transformações económicas geradas pelas hostilidades, facilitar a repatriação, reassentamento e reabilitação económica e social dos refugiados e promover condições económicas que favoreçam a manutenção da paz e estabilidade. Uma das recomendações do seu primeiro relatório foi, precisamente, a criação de uma agência da ONU que estabelecesse e dirigisse programas de assistência, Relief, e trabalho, Works, a UNRWA. À falta de acordos de conciliação entre os vários países e da possibilidade de retorno dos palestinianos, cito, o único passo construtivo imediato é dar aos refugiados a oportunidade de trabalhar onde estão. Works. Então, em 1952, a Assembleia Geral da ONU formalizou um programa de reintegração de refugiados e deu $200 milhões à UNRWA para o concluir em 3 anos. In the rapidly developing Middle East, there are many openings for radio mechanics, well-trained fitter machinists, and welders. This training center is building up such a reputation that many employers in Jordan and outside now apply especially for Qalandia boys. Foi nesta linha de integração económica nos países hóspedes, juntamente com assistência humanitária, que o trabalho da UNRWA seguiu nos primeiros anos. Uma integração que era cada vez mais vista em países como os Estados Unidos da América ou a Inglaterra como uma ferramenta para a repatriação de pessoas palestinianas noutras terras. Giorgio Giacomelli, que mais tarde viria a ser comissário-geral da UNRWA, admitiu que a agência tinha sido criada, em parte, para facilitar a relocação de pessoas palestinianas. Mas a historiadora Anne Irfan, de quem falamos há pouco, explica que o programa de Works foi um fiasco. Dos 878 mil refugiados registados com a UNRWA no início dos anos 1950, o máximo de pessoas que estiveram inscritas no programa de trabalho foram 12 mil, e menos de um ano depois o número havia caído para 812. Culpa da desconfiança que as pessoas tinham da UNRWA e de qualquer tentativa de repatriação. A agência acabou por abandonar o programa de integração económica através do trabalho, focando-se, a partir de 1957, no programa de educação. Nos anos seguintes, descreve o historiador palestino-americano Rashid Khalidi, refugiados palestinianos tornaram-se dos mais educados do mundo árabe, o que impulsionou a imigração de muitos para os países mais ricos da região. Health and welfare services and education became regional success stories. By the late 60s, literacy among the refugees was higher than among the population in some of the host countries. Para pessoas palestinianas, o problema era a criação de soluções permanentes para um êxodo temporário. Ao fim de um ano de existência, a própria UNRWA já relatava protestos e greves contra serviços sociais e médicos e contra quaisquer melhorias nos campos. Deitaram-se abaixo casas que vinham substituir tendas e, na Síria e no Líbano, refugiados recusaram construir estradas e outras infraestruturas. No livro Soul in Exile, o poeta palestiniano Fawaz Turki, natural de Haifa, que passou a infância nos anos 50 no campo de Burj al-Barajne, no Líbano, descreve a ação de um amigo que se juntou a um grupo para arrancar árvores plantadas pela UNRWA. As árvores, plantadas ao longo de um caminho de terra, estavam presumivelmente a ser postas ali para tornar a área mais bonita. Uma mulher gritou: "Irmãs, juro-vos pelo sangue dos nossos patriotas caídos que não pregarei um prego numa parede enquanto estivermos fora da Palestina. Construiremos apenas quando estivermos na nossa terra." As pessoas queixavam-se: será que eles vão negar-nos o direito de voltar à nossa terra, tornando a nossa estadia mais confortável, aceitável e, portanto, permanente? Eles eram os oficiais da UNRWA, mas também os governos americanos, os britânicos, os sionistas, os Estados Árabes, os que ignoravam os seus pedidos de ajuda. Escreve Fawaz. As árvores estavam tão deslocadas no meio da miséria e da destituição. Então, arrancaram-nas, queimaram-nas e dançaram à volta do fogo. 70 anos depois, esse sentimento é ecoado por Munir Amira. If we would live in our own state, with our own resources, we will not need all these stuff. We don't want aid.
we will have our own aid from our own resources. Muitos refugiados viam a UNRWA não como assistência caridosa, mas como um direito. A ONU contribuiu para que estivessem agora em exílio e, como tal, era agora a sua responsabilidade ajudá-los. Um relatório da agência de 1951 expõe precisamente esta questão. As Nações Unidas, em particular certos dos grandes poderes, são considerados pelos refugiados como sendo inteiramente responsáveis, tanto pelos infortúnios do passado como o futuro destino. Mais à frente. Esforços individuais para lhes explicar a situação são geralmente em vão. O refugiado ouve respeitosamente, mas no fim continua convencido tanto da injustiça que lhe foi infligida, como do facto que pouco ou nada se está a fazer para retificar. A UNRWA não era só um prémio de consolação da comunidade internacional, como Salah Salah, dirigente político, dizia. Era, ao mesmo tempo, um símbolo do que lhes tiraram e, portanto, do que lhes deviam. Para as pessoas palestinianas, a UNRWA sempre teve responsabilidades políticas. Já esta sempre as negou. Janeiro de 2022. Acabamos de chegar ao campo de refugiados de Al-Badawi, a 5 km de Trípoli, no norte do Líbano. Viemos no táxi com o Khaled Yamani, refugiado palestiniano e membro da organização política revolucionária Frente Popular para a Libertação da Palestina, ou FPLP, que se ofereceu para nos mostrar o campo. Aqui, a FPLP é uma das grandes referências da resistência palestiniana. No Ocidente, no entanto, é considerada uma organização terrorista. Nunca tinha entrevistado um terrorista antes, comento baixinho com o Ricardo. Ainda por cima tão simpático. Estão aqui registadas à volta de 18 mil pessoas. Há um rebuliço constante na rua, o barulho incessante dos geradores de eletricidade espalhados pelo campo, as motas de um lado para o outro, as crianças a brincar na rua. Enquanto andamos, Khaled Yamani vai apontando para os edifícios que aparecem. A escola da UNRWA, o jardim de infância com o nome do escritor palestiniano Hassan Kanafani e o centro da FPLP, para onde nos dirigimos. É no Líbano que contacto pela primeira vez com a identidade palestiniana e com um dos aspectos mais importantes da identidade no exílio, o direito de retorno. Neste inverno de 2022, não tinha ainda visitado terras palestinianas. Nem eu, nem, arrisco dizer, todas as pessoas com quem falamos, às quais a viagem está vedada. Não é raro estarmos em salas em campos de refugiados no Líbano, onde a única pessoa que já pôs os pés na Palestina é o Ricardo Esteves Ribeiro, do Fumaça. Fazemos o nosso caminho com uma sucessiva série de cumprimentos. Olá, como estão? Prazer, como estão? Olá. E Khaled Yamani apresenta-nos a Ahmed Daoud. Lá dentro, nas paredes, há um mapa da Palestina, do Rio Jordão até ao Mar Mediterrâneo, retratos dos 3 secretários-gerais da história da FPLP e também um quadro em lantejoulas onde se lê Falastin Habibtna, a nossa querida Palestina. Ahmed Daoud é organizador e fisioterapeuta e trabalha com a Community Based Rehabilitation Association, uma ONG palestiniana que trabalha com pessoas com incapacidades. Atuam diretamente nas comunidades, trazendo serviço e conhecimento para os campos e treinando as pessoas que lá vivem. Here in the camp there's around 23 NGOs, and this is not UNRWA, just local NGOs, and there is another international NGOs like UNRWA, like UNICEF, like UNDP, but there is like 23 Palestinian local organizations who are working. Run by Palestinians. Yes. Ahmed Daoud fala muito rápido, sente-se uma urgência na voz, quase como quem não tem uns segundos extra para respirar. Explica-nos que há cerca de 23 ONGs no campo de refugiados e estamos apenas a falar das palestinianas, atenção. Ahmed não está a contar com as internacionais, que também as há. Essas têm a sua própria agenda e objetivos. São muito diferentes das organizações locais, diz. We put these activities, the Palestinian activities, the Palestinian food, the Palestinian dress, the Palestinian talking, the Palestinian traditions, and all of our activities to keep the relation between the coming generation and Palestine. But the international NGO is not allowed to put the Palestinian flag in the UNRWA's classes. Is not allowed for the students to put Palestinian flag. All of them, they are Palestinian, but it's not allowed to carry Palestinian flags. Why? Because UNRWA thinking that there is no country called Palestinian.
Porque a UNRWA pensa que não há um país chamado Palestina, diz Ahmed Daoud. In our religion, there is nothing called Israel. There is just Palestine, with respect to us. So, if you carry this flag represented violence, according to their point of view, represented like this. Yeah, like a flag represents violence. Even the flag. For example, this map. We put this map here in office, and all for example, in my office, this map is all Palestine. This is here. Yeah, it's all Palestine map. Because in another point of view, this is not a Palestine. Palestine is just a piece here and a piece here. Pedacinho aqui, chamado Gaza, e pedacinho aqui, chamado Cisjordânia, aponta Ahmed Daoud. Tudo isto diz por causa de uma política chamada neutralidade. E há toda uma secção no site da UNRWA dedicada a este conceito. Neutralidade, lê-se, entende-se por não tomar partidos em hostilidades ou entrar em controvérsias de uma natureza política, racial, religiosa ou ideológica. E realmente ali está, aplicada em todas as camadas do trabalho da agência, de forma quase obsessiva. Neutralidade e conduta dos trabalhadores, neutralidade e instalações, neutralidade e educação. Há processos de verificação de funcionários, beneficiários, parceiros, fornecedores, doadores. As paredes não podem ter bandeiras, slogans ou pósteres, exceto os da ONU. Os trabalhadores têm de completar um treino online sobre redes sociais e neutralidade. Há também workshops de neutralidade e cursos de ética com uma componente de neutralidade. E ainda um enquadramento curricular para avaliar manuais escolares segundo os valores da humanidade, neutralidade, independência e imparcialidade. Na verdade, o currículo escolar da UNRWA sempre foi uma fonte de tensão, escreve a historiadora Anne Irfan. Desde o início, a agência decidiu que devia adotar o currículo do país onde está inserida para facilitar a integração. Would you say that the UNRWA is erasing the Palestinian identity? Yes, they are. They participate. They participate in this. Os professores não podem falar sobre a Palestina, diz Ahmed Daoud. Não há mapas nos livros, não há bandeiras nas salas. Anne Irfan explica que, aqui no Líbano em particular, a história da Palestina sempre esteve ausente do currículo. Nos anos 50, um grupo de professores palestinianos tentou persuadir a UNRWA e a Unesco a criar um programa educativo nacional palestiniano. Fizeram greve, criaram os seus próprios módulos sobre a história da Palestina, ensaiaram peças nacionalistas, cânticos nacionais, canções patrióticas. A politização dos campos de refugiados libaneses só cresceu com a Thaura, a Revolução, após 1967. Em 1969, professores e estudantes fizeram greve para exigir que a história e a geografia palestinianas fossem incluídas no currículo, uma exigência que recebeu o apoio oficial da Liga Árabe e da Organização pela Libertação da Palestina, a OLP, a maior coligação política palestiniana que viria a ser considerada representante legal do seu povo. A UNRWA acabou por aceder ao pedido, anunciando a criação de um programa para uma unidade curricular especial. O processo arrastou-se durante anos. Em 1973, havia ainda material por aprovar pelo Ministério da Educação libanês ou pelo Diretor-Geral da Unesco. Os anos passaram e não é claro quando o programa foi introduzido, nem tampouco quando foi retirado. Hoje, este programa, ou algo semelhante, não existe. Nem a UNRWA, nem a Unesco, nem o Ministério da Educação libanês responderam às nossas perguntas. Anne Irfan diz que pode ter sido um resultado da Guerra Civil no Líbano, que começou em 1975 e que se prolongou durante 15 longos anos, e da expulsão da OLP do país após o cerco israelita a Beirute em 1982. O desmantelamento da coligação palestiniana no país e os massacres que se seguiram foram um golpe duro para uma população refugiada já debilitada, que perdeu muita da força e do poder de negociação que tinha construído. Mas, como aconteceu em décadas anteriores, se a UNRWA não implementa o programa, bem, a coisa resolve-se de outra forma. This is another building. We can't take. You speak about Palestine. You speak about the right of return. You speak about the space of Palestine, the map of Palestine, the flag of Palestine, and this is not allowed to do it. So we enter the schools by force. Last time we entered by force. They said it's not allowed, so we know that it's not allowed. But we are Palestinians. We need to speak to our children about Palestine in this day, in Al-Nakba Day. Então, no dia da Nakba, organizaram uma equipa de voluntários do Comitê do Direito de Retorno e entraram pelas escolas adentro. Juntaram os alunos todos e falaram-lhes da Palestina, da Nakba, do mapa, do direito de retorno.
The teachers are very happy, and they told us, all of them, not some of them, all of them are very happy. They're saying that you talk that the thing that we want to talk, but was not allowed, for otherwise we'll be fired from our jobs. And after that, we told them that in this day, it's day off. In this day off, to remember this day. Of course, UNRWA don't allow to make it like a national day for the Palestinian, but on this agenda. But UNRWA know that in this day, by force we close the schools and we speak about Palestine for the students. If you don't want to speak, it's this. But our right is to speak to our sons, to speak to our people about their homeland. Quando as escolas não o fazem, centros comunitários e de juventude ocupam-se do trabalho de preservação de memória e identidade palestiniana através da educação, de jogos, da arte. Como o Al-Nakab Center for Youth, em Burj Al Barajneh, o Arab Palestinian Culture Club, em Al-Badawi, ambos no Líbano, ou o Aida Youth Center, em Belém, na Cisjordânia. Said Zboun é voluntário no Aida Youth Center, em Belém. Falamos em maio de 2023. Desta vez, para além do Ricardo Esteves Ribeiro, estão também comigo a Margarida David Cardoso e o Bernardo Afonso, do Fumaça. Said tinha, nesta altura, 25 anos. É formado em Psicologia, dá aulas na universidade e trabalha no Centro Comunitário do Campo de Refugiados, que sempre foi a sua casa. Enquanto nos dá boleia para o Centro de Juventude, fala-nos da sua experiência. And how was it to study did you study at the school, at the UNRWA school? Yes. And how do they teach, disgusting. So it's we didn't get our chance in this. We actually taught ourselves by ourselves, O programa educativo das escolas da UNRWA, como vimos, não é igual em todo lado. Mas as queixas que ouvimos no Líbano também ecoam aqui, na Cisjordânia. But you don't talk about Nakba and... Yeah, with nothing at all, seriously. And that's insane. Actually, recently I checked the books of history. They didn't even speak about the Zionists at all. It was from the first grade till the 12th, which is the last grade in school. They didn't speak about the Nakba, about the Zionist movement, about anything that's happening here in Palestine. We don't know what in the history we speak about the liberation movement in the whole world, except here in Palestine. Do you speak about the reason why you live in a refugee camp? In our in the schools? Yeah. No. So what do they say about Palestine? I knew nothing from school about Palestine. For example, those who are outside of the camp, in the center that we are in right now, we always give them some kind of tours, education tours, classes about Palestine. Because they live in here and they don't know a lot of things. The teachers they're afraid of being fired by the UN. That's a problem. Wow. It's once actually there was a teacher for me. He always used to tell us he used to speak with politics with us, but he always used to tell us to not speak out of the class that I'm saying this to. Yes. Em 1967, com a ocupação da Cisjordânia e Gaza, o currículo nas escolas passou a ser revisto pelo governo israelita. No relatório anual da UNRWA de 1967-1968, o comissário-geral Lawrence Michael explicou: o governo de Israel realçou as críticas que já havia expresso, que os manuais usados tinham passagens que davam uma visão distorcida dos acontecimentos que levaram à formação do Estado de Israel, assim como os eventos seguintes, e que tendiam a introduzir o ódio a Israel nas mentes das crianças que os usavam. Rapidamente foram proibidos a maioria dos manuais usados em Gaza e cerca de 1/3 dos da Cisjordânia, substituídos por versões emendadas. 3 anos depois, um novo relatório anual explica que finalmente foram entregues os manuais com o aval do Estado sionista. Mais do que nunca, a partir de 1967, a UNRWA viu-se na posição de precisar de colaborar com as autoridades israelitas para implementar os seus serviços. So the issue of textbooks, Palestinian textbooks, is a big one when it comes to the donor community. Yara Hawari é escritora palestiniana, investigadora e atual co-diretora do Centro de Estudos Al-Shabaka. Falamos em maio de 2022, em Ramallah. Now it's used often as a tool to attack UNRWA. So the Israeli regime and the Zionist lobby say that Palestinian school books are often incite to violence, often promote terrorism, erase the existence of the State of Israel, etc. And
there have been many studies, including by European commissions and independents, who've been shown that this is not the case. But regardless, the pressure has so intense that the school books have been watered down completely, and things from Palestinian national history have been completely removed. And there is such a focus on these school books because the Israeli regime's narrative is that UNRWA is just a hotbed of radicalism. It's radicalizing generations of Palestinian refugees in their schools. That's their narrative. And it's effective. It's effective because it's had a direct impact on the school books. Décadas de pressão por parte do lobby israelita tiveram os seus frutos. Hoje basta ir à secção das perguntas frequentes do site da UNRWA para perceber a posição que a agência tem em relação a este assunto. Pergunta: a UNRWA é uma organização política? Resposta: não. A agência explica que se orienta pelos princípios humanitários da ONU de humanidade, neutralidade, imparcialidade e independência organizacional. E, mais à frente, acrescenta: a descoberta de uma solução justa e duradoura para a situação dos refugiados na Palestina é uma questão política e não faz parte do mandato da agência. Pierre Crumbill, o comissário-geral da UNRWA, em 2018. Let us make it very clear. Humanitarian action exists because wars take place and because there is suffering, injustice, pain and violations committed in conflicts around the world. We are not mandated to deal with the politics. Fosse ou não com essa intenção, a UNRWA foi sendo vista como uma presença estabilizadora na região. Tanto para os governos dos Estados Unidos da América como da Grã-Bretanha, o financiamento da UNRWA era entendido, em parte, como um mal menor. Melhor uma agência da ONU a controlar os campos de refugiados do que grupos nacionalistas, comunistas ou extremistas armados. Ellen Goldenberg, antigo membro do Departamento de Estado estadunidense, que trabalhou na equipa de negociações na região, disse: os israelitas estão presos numa posição em que a única coisa pior que apoiar a UNRWA é não apoiar a UNRWA e ter o caos total na Cisjordânia e em Gaza. Este argumento foi repetido pela própria agência para justificar a necessidade da sua existência. Isto porque a UNRWA depende de doações voluntárias, em grande parte de países do Ocidente. Durante a última década, entre os maiores doadores da agência, têm estado os Estados Unidos, a União Europeia, países europeus como a Alemanha, Reino Unido e Suécia. Também o Japão e a Arábia Saudita, esta de forma intermitente. Mas durante a história da agência, houve vários momentos em que financiadores questionaram a sua continuação, especialmente em alturas mais turbulentas, onde a UNRWA era acusada de estar demasiado envolvida no emaranhado político da região. Olhemos, por exemplo, para o que aconteceu em 1967. At dawn on Monday, June 5th, Israel struck Egypt in a devastating preemptive attack. The Six-Day War was on. After only 6 days of fighting, it achieved total victory, defeating the armies of Egypt, Jordan and Syria. A derrota dos países árabes contra as forças sionistas na chamada Guerra dos 6 Dias foi um ponto de viragem política. The 1967 refugee crisis remains one of the biggest challenges UNRWA has ever faced. Severely underfunded. Como escreveu Fawaz Turki em Soul in Exile, a energia de uma geração inteira, acumulada ao longo dos últimos 20 anos, estava lentamente a consolidar-se, a atingir uma massa crítica. Tinha chegado à altura dos palestinianos tomarem o controle do seu destino político das mãos dos regimes árabes. O sentimento multiplicava-se nos campos de refugiados. Em 1969, quando polícias libaneses entraram no campo de Nahr el-Bared, no Líbano, para tentar demolir o escritório do partido político palestiniano Fatah, os residentes fizeram-nos reféns. Perto do final do ano, escreve Anne Irfan, refugiados dos 17 campos do Líbano tinham expulso a polícia, o exército e as forças de segurança do Estado, com palestinianos armados a assumir o controle. O exército libanês cedeu formalmente o controle dos campos da UNRWA no Líbano às forças guerrilheiras dos Fedaim, em português, aqueles que se sacrificam para o objetivo maior. Os países do Ocidente, e grandes doadores da UNRWA, não viram desenrolar dos acontecimentos com bons olhos. Este acordo fazia da agência o oposto de estabilizadora. Em 1974, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido realçou a necessidade de, e cito, reduzir os tons políticos ao mínimo, apesar de admitir que havia financiado a agência por razões, cito, esmagadoramente políticas. Desde o início, a insistência da agência de que não era um corpo político foi largamente ignorada. Pelos palestinianos, que a viam como uma organização intrinsecamente ligada aos seus direitos, pelos países do Ocidente, que a viam, dependendo do contexto, como uma presença estabilizadora ou uma que não era estabilizadora o suficiente,
e até pelos Estados árabes hóspedes, como a Síria, a Jordânia e o Líbano. Estes limitavam a autoridade da UNRWA por temerem que fosse gerar um foco de nacionalismo que ameaçasse os seus regimes e ao mesmo tempo exigiam a continuação do seu trabalho, satisfeitos com o encargo financeiro que a UNRWA poupava ao assumir os custos dos serviços para uma população cada vez maior. Mesmo o Estado sionista, apesar da postura antagonística e de acusar a UNRWA de perpetuar o problema dos refugiados, tem interesse em que a agência continue a existir. Se não fosse a UNRWA, teria que ser Israel, segundo a 4ª Convenção de Genebra, como força ocupante, a garantir os serviços de saúde, educação e assistência à população. Ao querer manter-se neutra, a agência criou práticas institucionais que vão para além dos currículos ou de bandeiras nas escolas. Contrariamente a outras organizações internacionais, a UNRWA é constituída na sua grande maioria por funcionários locais, palestinianos. E depois há os estrangeiros, os internacionais. Não são muitos no total, cerca de 250, mas há uma linha que os separa dos trabalhadores locais. Yara Hawari, que ouvimos há pouco. In most organizations, there's a difference between international salaries and local salaries. And the gap between them is massive. It's huge. Like how huge? Well, listen, I think it depends, but I know, for example, in UN agencies, it's really, really big, the gap. So, like, we can talk just a third, at least. Like, so a person who's doing the same job international will get $3,000, the local will get $1,000, just as an example. At UN agencies, like UNRWA, for example? Yeah. UNRWA is probably one of the places where you will see some of the biggest disparities in terms of salaries. Grande parte dos trabalhadores internacionais têm os salários garantidos pelo orçamento regular da ONU, em vez de, como os colegas locais, estarem dependentes das contribuições voluntárias dos doadores internacionais à UNRWA. Já para não falar das posições de chefia, às quais têm acesso privilegiado. Desde 1950, a UNRWA teve 15 diretores e comissários gerais, 7 norte-americanos, 7 europeus e uma única exceção, o diplomata turco Iter Turkmen. It's about decision making. It's a hierarchical system, and at the top of you can't have someone who's biased, who's Palestinian, who, I don't know, might like upset the balance, and then you would have to pay a Palestinian. Like, what about what you would pay them? And what would you say to some people say that the reasons for that are because on the one hand you need to pay these international workers what they're expecting from their original countries, and on the other hand that it can be dangerous to pay a Palestinian the same you're paying to the international workers. What do you think about those two reasons? Antes de ouvires a resposta de Yara Hawari, uma pequena pausa para dar um contexto extra. A questão, dizem-nos, é complexa. Primeiro, está-se geralmente a recrutar para uma posição que requer competências específicas, pelo que é preciso oferecer salários competitivos para justificar que alguém mude de vida e de país. Segundo, porque apesar de trabalharem tipicamente em lugares com um custo de vida mais baixo, os trabalhadores internacionais tendem a ser contratados a curto, médio prazo, continuam a ter de pagar casa, empréstimos, despesas familiares no seu país. Terceiro, porque assumem tipicamente posições de chefia e, com elas, o risco e a responsabilidade intrínseca da posição. E, por fim, porque pagar aos locais muito mais do que a média nacional pode ser considerado perigoso, insustentável e disruptivo para o mercado de trabalho. Por exemplo, se a UNRWA pagasse desproporcionalmente mais aos seus professores do que eles ganhariam no setor público palestiniano e empobrecer os quadros das escolas públicas. Mas voltando à entrevista. I mean, it's not unique to Palestine that this happens, right? Like, it happens all over the global south, and you know, the arguments for maintaining that imbalance or that inequality between salaries is bullshit. Like, you have someone, an international coming, an expat coming to live in somewhere, and they should be paid according to local salaries and local prices, right? Realistically. Not like someone from London is being paid, like, I don't know, moves to Ghana and is being paid a London salary. Like, they're millionaires, right? Like, but why should that be the case? Ahmed Dawood, organizador no campo de Al-Badawi, no Líbano, de novo. Why does it seem like the bosses of UNRWA are always foreigners, are not Palestinians? There is always bosses from you. They bring experts from outside camp. For example, UNRWA's head of missions, most of them, they are
foreigners. They are from Italy. They are from America. They are from Spain. And that's not clear for everyone, even for the UNRWA's employees. So if you are coming from, for example, America, you take a salary for $15 or $20 or $22,000. Why the Palestinian employee take $2,000 or like this? There's very wide differences between the local who are living here and the foreigners who are coming from. Nobody know why, but they said that it's internal policy. Ahmed não foi o único a falar-nos de valores desta grandeza. Um porta-voz do sindicato Arab Workers Union, Raed Hamira, que trabalha como assistente social na UNRWA, falou-nos em valores semelhantes. Ele, por exemplo, com um mestrado e experiência na área, diz-nos que ganha de cerca de $1.500 por mês, cerca de 1.300 euros. Não sabemos ao certo quanto ganham os diretores da UNRWA, uma posição normalmente recrutada entre internacionais. Apesar de várias tentativas, a UNRWA nunca nos respondeu a qualquer questão. Mas segundo as tabelas de salários da ONU, um diretor pode ganhar cerca de 130 até 175 mil euros brutos anuais. A isto pode acrescentar-se, caso a caso, benefícios e subsídios como abono por dependentes, bolsas de estudos para os filhos, entre outros. And is it easy for Palestinian workers to rise to leadership positions? No. Well, it's changing, but the answer is no. Inês Abdelrazek trabalha numa pequena ONG palestiniana, Palestine Institute for Public Diplomacy, mas tem quase uma década de experiência em organizações como a ONU, the Union for the Mediterranean e no gabinete do primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana. Fala-nos de um padrão de práticas que vai bem para além da UNRWA. No, I mean, they're still sending internationals for the more senior positions. I think there is a lot of good Palestinian-led organizations that are also depend on international funding. But again, it's very hard for them to maintain that international funding if they become political. So is it like a strategy to put a white face in a leadership position just so it doesn't look too political? Like, does it mean like the Palestinian presence in leadership means it could be a little too political for sake? But I mean, again, for international NGOs, yes. Yeah. Yes. Definitely. They will not put a Palestinian at the head. Look, I mean, when I was in the UN and we had questions related to Palestine, I was working on global affairs, right? Mm-hmm. Not in Palestine. I was actively prevented from working on that file because I would be biased. Although I have the expertise. I know the file better than anyone around that office. Mm-hmm. But they felt because I'm Palestinian, I would be biased to work on an assessment on something related to Palestine and Israel. Numa carta de 1957, escrita pelo diretor administrativo da UNRWA, John Oliver, lê-se o seguinte: a maioria dos funcionários da UNRWA é recrutada localmente e o seu treino e abordagem para qualquer situação segue os costumes e práticas do Médio Oriente. Não se consegue obter os mesmos resultados dos funcionários recrutados localmente como se esperaria de alguém europeu ou americano. Uma postura condescendente, ou até, como se referem várias pessoas, neocolonialista. Uma continuação de práticas antigas em que gente branca impõe os seus valores, a sua vontade, a sua autoridade, decidindo o que os outros precisam e de que forma podem chegar lá. Mas há também uma razão apontada historicamente para a exclusão de pessoas palestinianas das principais posições de chefia. Em 1967, o diretor de Educação escreveu ao Comissário-Geral que a educação nas escolas da UNRWA e nos territórios ocupados devia ser liderada por e cito, não árabe internacional que fale árabe, uma vez que criar a relação necessária com as autoridades israelitas estaria, e cito, para além da capacidade de um funcionário palestiniano. Palestinianos, querem dizer, não conseguem ser neutros. Iam ser incapazes de trabalhar com Israel, ou este nunca ia aceitar trabalhar com eles, ou os dois. Yara Hawari, co-diretora no Centro de Estudos Al-Shabaka, de novo. It's a UN agency. The heads of the UN agencies aren't going to be like the head of UNRWA can't be a Palestinian. And their argument is that if it was a Palestinian, like the Israelis would like take it down, right? I think that's not entirely honest, right? Like I don't think they want locals as heads or in senior positions. There are always exceptions to the rule, right? There is, I'll know someone here or there that's a Palestinian that has a senior position. There are always exceptions, but those exceptions prove the rule. Nem toda a gente com ligações à UNRWA ou à ONU, no entanto, põe tanto foco na questão da neutralidade, ou tenta só analisar a situação através de um prisma humanitário.
como por exemplo Francesca Albanese, advogada de Direito Internacional que trabalhou durante uma década para as Nações Unidas, incluindo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a UNRWA. Desde 2022, é relatora especial da ONU para os territórios palestinianos ocupados. I think that the emphasis should be on impartiality and objectivity, and it's something I really put a lot of effort on because I know that whatever I do and say, everything I do and say will be scrutinized to the limit to find some flaws or some faults. Francesca Albanese já foi acusada de muita coisa. Parcial, antissemita e apologista do Hamas, o partido político islâmico sunita que defende e pratica a luta armada contra o Estado colonial sionista. O Hamas, que governa a faixa de Gaza desde 2007, um ano depois de ganhar as eleições legislativas. Foram as últimas a acontecer em Gaza, por bloqueios tanto do próprio Hamas como da autoridade palestiniana, que governa a Cisjordânia, como de Israel e da comunidade internacional. É complexo, não vamos entrar por aí. O Hamas, já agora, é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos da América, a União Europeia e pelo Estado sionista. Voltando a Francesca Albanese, a relatora especial da ONU nunca poupou críticas ao que vê como violações dos direitos das pessoas palestinianas. Como tal, além das acusações, é frequente ser alvo de tentativas de descredibilização do seu trabalho, pedidos para o seu despedimento e até ameaças. Está também, como outros relatores especiais da ONU antes dela, impedida de entrar na Palestina. I do look at facts impartially and objectively, and I do my best to apply international law impartially and objectively. But once I've done that, it's not up to me to be equidistant from the parties or make sure that I bash everyone with the same intensity or I praise everyone with the same intensity, if you see what I mean. I need to state the facts for how I have examined them, and more importantly, I need to state the norms, the values that are quintessential to our mandate, are objectivity and independence and integrity. And frankly, I think that this mandate cannot be substantively and credibly challenged on the ground of biases, because the fact is that the violations the Palestinians as a people endure are so blatant and so evident, so apparent, that it's clear that international law calls for a correction of the current situation. Desde a sua criação que o trabalho da UNRWA assenta em várias contradições. Assume-se a política numa das áreas mais politizadas da história contemporânea, com um mandato que não tem autonomia nem fundos suficientes para cumprir. Trabalha, ao mesmo tempo, localmente e internacionalmente, e tem de gerir, num equilíbrio muito precário, os interesses e aspirações dos refugiados palestinianos, dos governos dos países onde opera, da colonização israelita, da Assembleia Geral da ONU e da comunidade de doadores internacionais. Como disse o escritório do Comissário-Geral da UNRWA em 1979, em algumas ocasiões estas são compatíveis, frequentemente não o são. The UN role is to keep a status quo, not to solve anything, not to interfere in anything, claiming that this is being unilateral. Estás a ouvir Dawood Hammoudeh. Estamos em maio de 2022, na sua casa em Jerusalém. Hoje trabalha com o American Friends Services Committee, uma organização religiosa humanitária estadunidense, mas fez durante muitos anos parte do Sindicato de Agricultores na Palestina. Como muitos outros palestinianos que entrevistamos, Dawood não poupa críticas à Organização das Nações Unidas e à UNRWA. Colonial, destrutiva, fragmentadora, diz-nos a certa altura. Não quero com isto dizer que não foi importante para centenas de milhares de refugiados palestinianos no início da ocupação. Mas a certa altura há que perguntar: qual é o papel da UNRWA hoje em dia? It became so huge that it became so bureaucratic, unfunctional, and unsustainable. And this is why every day you hear a call from UNRWA and UN agencies saying the system will collapse in Palestine, the structure will collapse, the UNRWA will collapse, and so on. So after 74 years, UNRWA did not find a way to become sustainable. That in itself is a disaster. O
que a UNRWA conseguiu nestas décadas, diz Dawood Hamoudeh, foi controlar dezenas de campos de refugiados, controlar as escolas, controlar a distribuição de comida e assistência a milhares de pessoas que dela são dependentes. The UNRWA is in itself is a second state. Is a shadow state here in Palestine. And is the solution to dismantle it? Not dismantling it. Look, UNRWA, and this is what I wanted to say at the beginning. You need to be very careful when talking about UNRWA, specifically UNRWA. I would attack more World Food Program, WHO, and so on. UNRWA is good for the Palestinians as, how to call it, ensuring that the issue of refugees remains on the table. So we don't attack the UNRWA calling for dismantling it. And we don't ask for this as Palestinians. Actually, we oppose it. Okay, it needs to stay. Because the right of return. To ensure that the right of return and the refugees issue remains on the table on different levels and so on. And to ensure a global commitment to the refugees issue. But this does not mean that we close an eye on corruption, on bad practices, on unclearness, unfairness, on whatever wrong the UNRWA staff would do. Não é raro ouvir pessoas a referirem corrupção na agência. Em 2019, um relatório interno do Departamento de Ética da UNRWA revelou que um grupo de pessoas na direção estava envolvido em conduta sexual imprópria, nepotismo, retaliação, discriminação e outros abusos de autoridade. Sobre o desmantelamento da UNRWA, não encontramos consenso. Alguns palestinianos defendem que não precisam de uma agência da ONU, que não consegue arranjar uma solução permanente para os refugiados. Outros defendem que a resposta não é acabar com ela. Ainda assim, ao longo da nossa reportagem, foi esta a última perspectiva que mais ouvimos. Apesar de todos os problemas, a UNRWA tem um papel importante a desempenhar. Um papel que é preciso defender. Talvez por isso não seja particularmente confortável para pessoas palestinianas criticarem a agência. Não é incomum explicarem-nos que temos de ter cuidado com a forma como contextualizamos a situação, ou introduzirem qualquer crítica com uma ressalva de género: ouçam, o meu pai estudou numa escola da UNRWA. A escritora Yara Hawari explicou bem. Palestinians have a very complicated relationship with UNRWA, right? They employ a lot of people, so obviously, they are providers. They are also service providers. In a way, it's a part of our culture. Like, a lot of people went to UNRWA schools. It's just, a lot of people's parents work for UNRWA. Like, it's just a big part of it. They are a part of Palestinian life. It's a difficult balance to get right, as to critique an organisation such as UNRWA, but also not play into the hands of the Zionist lobby. And it's a difficult balance, and it's often that balance is not achieved. But it's something that, is just a very unfair position that Palestinians are constantly put in. Like critiquing the international presence here, when a lot of that international presence is providing a service. But that presence at the same time is being attacked by the Zionist lobby and the Israeli regime. So it's a very unfair position that Palestinians constantly find themselves in. Saímos da entrevista com Yara Hawari com a sensação de que também é uma crítica para nós. Porquê é que, no meio de tudo, estamos a focar-nos na UNRWA? Se as críticas à UNRWA forem apenas mais achas na fogueira do desmantelamento da agência, sem que tragam qualquer resolução política para o problema dos refugiados palestinianos, então estão a servir quem? Dawood Hamoudeh, de novo. The funny thing that the world and the UN leadership, whether administrative or political, UN leadership thinks that they can satisfy Israeli demands. Israeli demand is simple: no Palestinians. Every year will become worse. The more you are willing to give up rights, the more they will ask. Por detrás destas preocupações de que as críticas à agência sejam instrumentalizadas para o seu fim, está um medo muito real. The United States is cutting funding for the United Nations agency that helps Palestinian refugees. For decades, the US has been the organization's largest single donor. No início de 2018, na primeira administração de Donald Trump, os Estados Unidos da América anunciaram que apenas doariam à UNRWA 60 de um total estipulado de cerca de 125 milhões de dólares. Meses depois, o corte total. A agência, explicaram em comunicado,
tinha um modelo de negócios e de práticas fiscais que não eram sustentáveis, uma vez que servia uma população de beneficiários que não parava de aumentar. A decisão só seria revertida em 2021 na administração de Joe Biden. Era a maior crise financeira de sempre, anunciou a agência. Mas o problema não surgiu em 2018. No início do ano, a agência operava já com um déficit de cerca de 150 milhões de dólares. 3 anos antes, em 2015, a comissária-geral Sandra Mitchell anunciava dificuldades de financiamento que ameaçavam cortar os serviços nas escolas. We don't have the funding right now in order to pay our 22,000+ teachers in 700 schools to open the schools in September through December. Na verdade, encontram-se referências a crises financeiras na UNRWA desde os anos 50, e não é difícil perceber porquê. Enquanto que, no início, servia cerca de 750 mil refugiados palestinianos, nas 7 décadas seguintes, o número de beneficiários aumentou mais de 600%. As doações não. A estrutura de financiamento da UNRWA, com base em donativos voluntários, talvez faça sentido para uma situação temporária, como foi pensado originalmente, mas não para comportar uma estrutura quase estatal no contexto de uma crise geopolítica que se arrasta há mais de 7 décadas. Para os palestinianos, menos doações significa, claro, menos serviços. E para os milhares que lá trabalham, menos doações significa também piores condições laborais. Em maio de 2023, enquanto estávamos na Cisjordânia, 3.200 trabalhadores da UNRWA estavam em greve. Escolas, centros de saúde e serviços de saneamento estavam interrompidos, com uma breve pausa para negociações pelo meio, desde o fim de janeiro. Falamos com Raed Amira, então porta-voz do sindicato Arab Workers Union e trabalhador da UNRWA. Quem está a traduzir é Saed Zboun, voluntário no Aida Youth Center, que eu viste há bocado. We sent a message to the commissioner as well. We told him that we are like workers in the UN. We are not enemies, and you are treating us as enemies. De um lado, trabalhadores exigiam aumentos salariais. A UNRWA, por sua vez, relembrava as dificuldades financeiras que atravessava e explicava que os salários dos funcionários eram, na sua maioria, já superiores a quem tinha funções equivalentes na função pública, funcionários da Autoridade Palestiniana. And also they threatened the unions and the employees in the unions as well. وأيضا بإرسال أكثر من 9 كتب للتحقيق مع اتحاد العاملين. And they sent more than 9 notifications for investigation with 9 of the workers in order to threaten them to kick them or out from the work. A única forma de aumentar os salários seria cortar serviços e trabalhos, disse a agência. Pedia que o sindicato acabasse com a greve e que parasse de intimidar os colegas que continuavam a trabalhar. Mais do que nunca, temos de arranjar um equilíbrio entre o direito à greve, o direito ao trabalho e o direito dos refugiados palestinianos a acederem a serviços básicos. Para o sindicato, era também urgente o aumento de contratações e a garantia de contrato a trabalhadores temporários. And it's not logical. It's that the teacher teaches 50 students in one class. And of course, the doctor can't handle to treat 201 in a day. There's a shortage in every sector, which means the vacancy that goes, it's not gonna come back at all. Atualizando o cálculo já antes feito pela ONG palestiniana Badil, de 2016 a 2023 perderam-se 3.000 trabalhadores da agência, mais 200 professores e outros profissionais das escolas, 180 profissionais de saúde e 140 assistentes sociais. Para Raed Amira, tudo isto aponta para a mesma coisa, a desfuncionalização intencional da UNRWA, escutando a organização aos poucos e, consequentemente, o direito de retorno dos refugiados. Which means to end the work of the UN in the West Bank. ضربنا لأنه هاي المؤسسة مربوطة بحق العودة وتقرير المصير وليس مربوطة بمزاج المفوض العام. So because this agency which is connected with the right of return and not with the mood of the administrative or anyone who controls it. وإحنا قلنا لهم بس نرجع بدناش اليوم كله. And we told them once we got our rights back and we returned to our lands, we don't need you at all in here. Novamente, a UNRWA não respondeu ao pedido de entrevista ou contraditório. A greve acabou oficialmente quase 4 meses depois, a 15 de junho de 2023. O problema, esse, mantém-se. Mundir Amira, do campo de refugiados da Aida, que logo no início nos mostrou a escola e clínica milionária. We want the UNRWA to be here because this is a refugee camp, have to be run by the UNRWA. The most important thing that we want is the political rule to tell the whole world that even after 74 years,
of Nakba, we are refugees. Our fear that they want to put these facilities all over here, the schools, the clinics, and then they would say to the Palestinian Authority, "Khalas, you can continue." It's not an idea that we don't want to have these facilities, but the idea and the fear that they are building these facilities and they will leave us. Mondir Amira não quer que, no fim de todo este investimento, entreguem as chaves à autoridade palestiniana, o corpo governante palestiniano que administra serviços na Cisjordânia e que está, desde as últimas eleições legislativas, em 2006, sob o controle político do Fatah, um partido político secular do qual Mondir também faz parte. Para o bem e para o mal, a UNRWA é a única agência das Nações Unidas que mantém o problema dos refugiados palestinianos vivo. E, em 2024, medos sobre o desmantelamento da agência cresceram. Israel has alleged that 12 UNRWA employees took part in the October 7th attack on southern Israel. Nations, including the United States, Britain and Germany, immediately suspended their funding. The 5-page intelligence report accuses some of the UN workers of kidnapping while placing others at the scene of massacres, and at least one moved weapons for Hamas. A 7 de outubro de 2023, o Hamas, a Jihad Islâmica Palestiniana e outros grupos armados conduziram um dos maiores ataques ao Estado sionista em décadas, que matou cerca de 1.200 pessoas e fez outras 240 prisioneiras. Em retaliação, o Estado de Israel lançou uma campanha genocida e um cerco total à faixa de Gaza que, em 2 anos, destruiu parcial ou totalmente 80% das suas estruturas, incluindo quase todos os edifícios da UNRWA, mais de 90% das escolas e, pelo menos, 94% dos hospitais. Matou, segundo fontes oficiais, mais de 67 mil pessoas, 376 delas funcionárias da ONU. Feriu mais de 170 mil e forçou quase 2 milhões de palestinianos a deixarem as suas casas. Até meados de outubro de 2025, quando gravamos este episódio, matou à fome pelo menos 450 pessoas, incluindo 150 crianças. Mas recuemos novamente no tempo. 3 meses depois do início do genocídio em Gaza, em meados de janeiro de 2024, as autoridades israelitas alegaram que os trabalhadores da UNRWA tinham participado nos ataques de 7 de outubro. O Estado sionista, que sempre culpou a agência pela perpetuação do problema de refugiados palestinianos, tinha agora um trunfo para limitar fortemente o seu trabalho. The document repeats an allegation the Israel Defense Force has made many times, that the Hamas terrorist organization has been methodically and deliberately emplacing its terrorist infrastructure in a wide range of UN facilities and assets. É possível identificar cerca de 190 operacionais do Hamas e da Jihad Islâmica Palestiniana que trabalham na UNRWA. Lê-se no documento. Ao todo, o exército israelita acusou 19 trabalhadores de envolvimento nos ataques de 7 de outubro. Nas semanas seguintes, 17 países e a União Europeia suspenderam o financiamento. 450 milhões ficaram parados. A UNRWA, que tem 13 mil trabalhadores em Gaza, terminou os contratos com os 19 acusados e iniciou uma investigação. Não encontrou evidências que demonstrassem o envolvimento de 10 deles. Para os restantes 9 trabalhadores, cito, as provas, se autenticadas e corroboradas, podem indicar que podem ter estado envolvidos nos ataques. Entretanto, quase todos os doadores retomaram o financiamento. Fizeram-no 2 ou 3 meses depois da acusação, ainda antes de saberem estes resultados. Já os Estados Unidos da América, o maior contribuidor, e a Suécia, cortaram as doações por completo. Para quem tem acompanhado ou trabalhado de perto com o assunto, este é apenas mais um dos ataques de uma campanha contínua para descredibilizar o trabalho da agência. E, em março de 2024, o jornal britânico The Guardian revelou centenas de denúncias de trabalhadores da UNRWA contra militares e autoridades sionistas por assédio, agressão e obstrução do seu trabalho, num crescendo desde a escalada da agressão em Gaza. Para Francesca Albanese, relatora especial da ONU para os territórios palestinianos ocupados, o compromisso da comunidade internacional com a questão da Palestina, dos refugiados, da autodeterminação, tem sido muito elevado em retórica e muito fraco na prática. The question of Palestine falls in the remit of the United Nations. The United Nations cannot get rid of it. Defunding UNRWA would be a huge betrayal to the mandate that the UN had set for the question of Palestine and the Palestinian refugees. As acusações sobre a participação de funcionários da UNRWA surgiram no mesmo dia em que o Tribunal Internacional de Justiça considerou que havia um risco real do Estado sionista estar a violar as convenções contra o genocídio em Gaza.
Kenneth Roth, antigo diretor da Human Rights Watch durante quase 30 anos, sugere que é como se alguém quisesse, do nada, mudar o assunto. But I think what we have to recognize is that October 7th was a pretext for the Netanyahu government to try to get rid of UNRWA. And it has hated UNRWA forever, and it saw this as an opportunity. Historically, because it saw UNRWA as perpetuating the sense among Palestinian refugees that they are Palestinians. Após ser transformada num campo de batalha, a sede da UNRWA em Gaza foi terraplanada. Depois de meses de bloqueio à entrada de ajuda humanitária, em outubro de 2024, o Parlamento israelita aprovou 2 leis para criminalizar e banir a agência daquilo que considera o território soberano do Estado de Israel. Entraram em vigor em janeiro de 2025, no mesmo mês em que Israel iniciou uma invasão militar que desmantelou quase por completo os campos de refugiados da UNRWA em Jenin, Nur Shams, El Fara e Tulkarem, na Cisjordânia. Expulsou 42 mil pessoas das suas casas. Já em maio, expulsou mais de 550 alunos das salas de aula, numa incursão militar nas escolas da agência em Jerusalém Oriental. E em julho, o governo anunciou que iria cortar a água e a luz e a confiscar os terrenos onde estão os escritórios da UNRWA. Em meados de 2026, cabe à Assembleia Geral das Nações Unidas votar pela renovação ou não do mandato da agência. Por mais de 75 anos, milhões de refugiados palestinianos mantiveram a Palestina viva no exílio. Nos campos de refugiados espalhados pela região do Levante, construiu-se a Palestina fora da Palestina. Não é estranho encontrar ruas e quarteirões com nomes que homenageavam os sítios dos quais foram expulsos. Quando perguntamos às pessoas com quem falamos de onde são, dizem o nome de uma cidade ou vila palestiniana onde nunca estiveram. Os campos tornaram-se centros de apoio a refugiados, mas também centros de memória coletiva. Em Gaza, em Jerusalém, na Cisjordânia, na Síria, na Jordânia, no Líbano, um pouco por todo o mundo, contam-se histórias, declamam-se poemas, dança-se o dabke, fala-se uma Palestina livre. Gerações de palestinianos que recusaram programas de integração, que exigiram a educação, que organizaram delegações e palestras e conferências e festivais e protestos e marchas de retorno, que criaram organizações, centros de juventude, centros culturais, artísticos, recreativos, que apoiaram as famílias dos presos políticos, que ofereceram chá, café e umas bolachinhas a acompanhar uma história, que lançaram movimentos, que se agarraram a todas as ferramentas à sua disposição, da lei internacional à luta armada. Gerações de palestinianos que não se dizem libaneses, ou sírios, ou jordanianos, ou qualquer outra coisa que não palestinianos. Gerações de palestinianos que nunca esqueceram. Achar que acabar com a UNRWA acaba com a ideia de voltar à Palestina, com a identidade palestiniana, parece, no mínimo, ingênuo. Mas a questão da Palestina vai bem para além da UNRWA. Mesmo quando falamos de um tema mais concreto, deste tema, ajuda internacional à Palestina, a UNRWA é apenas uma das peças de uma engrenagem que movimenta milhões e decide quanto a ajuda chega, para onde vai, como pode ser aplicada e, acima de tudo, em que condições pode ser dada. Feitas as contas, nas últimas 3 décadas, mais de 50 mil milhões de dólares chegaram à Palestina em forma de ajuda humanitária e ajuda ao desenvolvimento. As nossas perguntas iniciais sobre o papel da UNRWA rapidamente deram lugar a outras. Afinal, quem desenhou este sistema? Para onde foi o dinheiro? E talvez mais importante, o que é que este investimento todo conseguiu? Nos próximos episódios, vamos à procura destas respostas. But for some reason, they always know better what is best for Palestinians than Palestinians themselves. Is it developing in a way that contributes to the realization of right to self-determination, or is it contributing to the sustainability of the existing power dynamics and dependency and exploitation that Israel maintains against the Palestinian people? No próximo episódio, falamos sobre as condições que vêm atreladas à ajuda e o impacto que este modelo teve, ao longo dos anos, na sociedade civil palestiniana. Amnesty Israel tried to stop the research. I mean, there was a ridiculous letter that was sent in 2019 to the Secretary General asking the Secretary General to stop research. That was the title of it, stop research. And do workers in the NGOs get in trouble if they get too political? Yes. Actual freedom of setting your own agenda is, I think, an illusion. Anyone working in Palestine and mention the Israeli occupation
will be targeted. The Human Rights Organization Al-Haq, the Bisan Center for Research and Development, the Adamir Prisoner Support, Defense for Children International Palestine, the Union of Agricultural Workers Committees, and the Union of Palestinian Women Committees. One of the UN's top human rights officials called Israel's move a, quote, clear attempt to repress those documenting and pursuing accountability for rights violations. It's them determining who is terrorist and who isn't terrorist based on the Western definition of what is terrorism and what isn't terrorism. And essentially that definition is put forth by Israel. Acabaste de ouvir o episódio Estado de Sombra, o primeiro da série Indústria da Ajuda na Palestina. Vêm mais 3 episódios e uns quantos extras. Se fazes parte da comunidade Fumaça, já os podes ouvir a todos. Com este primeiro episódio, podes escutar a entrevista mais alargada com a relatora especial da ONU para os territórios palestinianos ocupados, Francesca Albanese. Podes encontrá-la no canal Extras Fumaça, na tua aplicação de podcasts, e em fumaca.pt. A Rafaela Cortês investigou, escreveu e narrou esta série, viajou e fez as entrevistas com o Ricardo Esteves Ribeiro. O Bernardo Afonso tratou de todo o trabalho de som, compôs e interpretou a banda sonora que estás a ouvir. Eu, Margarida David Cardoso, editei o texto. A Maria Almeida fez a verificação de factos. Joana Teresa Batista desenhou a identidade gráfica e uma série de visualizações de dados que podes encontrar em fumaca.pt e nas nossas redes sociais. Joana, o Ricardo e o Lucas Grimo de Freitas montaram a estratégia de comunicação. O Nuno Viegas participou na edição coletiva desta série e o desenvolvimento web é do Fred Rocha. Além das visualizações de dados, o Fred implementou um cantinho no nosso site onde encontras os livros, artigos e podcasts que foram essenciais na pesquisa e os bastidores desta série. Fazem ainda parte da equipa Fumaça António Assunção e Luís Marquês. A redação do Fumaça é financiada em mais de 40% pelas contribuições individuais de pessoas como tu. O resto do nosso orçamento este ano vem de bolsas estruturais da Fred e da Limelight Foundation. Até já!